Neste dia, honramos a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, que a Igreja nos propõe como modelo para todas as famílias cristãs, pela forma como soube viver e lidar com as vicissitudes da sua história. No Evangelho, encontramos a Sagrada Família no cumprimento das prescrições religiosas. É no templo que Maria escuta a profecia de Simeão, confirmando a divindade do Messias, seu filho, e anunciando o seu caminho de sofrimento e contrariedades. Também a profetisa Ana louva a Deus e fala daquele menino a todos. O Filho de Deus cresce numa família humana. O livro de Ben Sirá afirma que o amor de Deus há de permear as relações recíprocas entre pais e filhos, sublinhando ainda o respeito, a obediência, a indulgência e a caridade como atitudes da família. São Paulo, na carta aos Colossenses, pede, além disto, que nos revistamos dos sentimentos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, e, sobretudo, caridade, para que a família seja um só corpo, vivendo em harmonia e cantando a Deus a sua gratidão. São Bento Meni aconselha: levantai a miúdo o vosso coração para Jesus e Maria e para o Patriarca São José. Os seus nomes santos, quando nos saem do coração, são na boca mais doces que o mel. Como um néctar precioso que nos embriaga a alma e lhe torna suave e alegre o caminho espinhoso da abnegação de nós mesmos, que é o caminho real da cruz, nossa esperança e porta do céu. Com o salmista cantemos: ditosos os que temem o Senhor e seguem os seus caminhos. E para celebrar bem a Eucaristia, reconhecemos diante de Deus que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Minha culpa, minha pecado, e peço a
Senhor Pai Santo, que na Sagrada Família nos destes um modelo de vida, concedei que, imitando as suas virtudes familiares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos na vossa casa para gozarmos das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Ben-Sirá. Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá longa vida, e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai, e não o desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sê indulgente para com ele, e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade para com teu pai nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor. Caminhos.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e prediletos, revestidos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver razão de queixa contra outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reina em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo. E vivei a ação de graças. Habita em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria, e com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei a tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo filho primogênito de varão será consagrado ao Senhor, e para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhas, como diz a lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor, e veio ao templo movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia a respeito, Simeão recebeu em seus braços e bendisse a Deus exclamando: Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que puseste ao alcance a todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, o vosso povo. O pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia.
Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel, e para ser sinal de contradição, e uma espada despassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada e tinha vivido casada 7 anos após o tempo de donzela e viúva até aos 84. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino a todos os que esperavam a libertação de Israel. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e tornava-se robusto, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Celebramos hoje a festa da Sagrada Família e o Evangelho que lemos, que nos é proposto para o dia de hoje, é o Evangelho da apresentação. De facto, convém ter claro, ajuda-nos a perceber a celebração que estamos a viver, se tomarmos consciência como é que ela surgiu. A festa Sagrada Família é uma festa recente. Foi instituída pelo Papa Bento XV em 1921, portanto, para o ano faz 100 anos. O que para o cristianismo, uma coisa que tenha 100 anos é como se tivesse acabado de começar. E instituiu-se esta festa em 1921 por causa de um certo desagrado que vinha acontecendo desde o final do século XIX com a secularização do mundo. Portanto, o mundo deixava de se organizar de acordo com as religiões. Eu tenho um bocado de dificuldade em dizer que o mundo se organizava de acordo com as religiões, porque mesmo o conceito de cristandade tinha que ser devidamente matizado. Mas vamos dar como boa esta afirmação. O mundo deixava de se organizar, o mundo, na altura, o mundo que interessava era a Europa. A Europa deixava de se organizar de acordo com a religião e começava a organizar-se de acordo com outros critérios, a chamada secularização. E para reagir à secularização, foi-se vincando, foi-se sublinhando alguns aspectos, muitas vezes pela força, e um deles é o conceito de família. E endeusou-se um determinado estilo de família que se chamou a família cristã. Ora, eu tenho um bocado de dificuldade de olhar para a Sagrada Família e naquela iconografia, naquela imagem de 3 personagens, ver o exemplo da família cristã. Filho único, filho de mãe solteira, com pai adotivo. Claro que nós depois matizamos e lemos isto tudo na fé, mas como modelo, a família cristã é isto. Não é. A família cristã não é o ícone, digamos assim, de pai, mãe e filho como nos aparece na Sagrada Família. O ícone da família cristã é o estilo de relações que nós estabelecemos por causa de Jesus Cristo. E durante muito tempo, veio estar um bocado com a voz vincada, durante muito tempo nós na Igreja fizemos atrocidades e violentámos muita gente porque lhe quisemos impor esta família, este modelo à força. Basta ver, por exemplo, alguém mata 5 pessoas, confessa-se, pode comungar. Alguém calunia meio mundo e não calunia o outro meio porque não pode, confessa-se, pode comungar. Alguém é ladrão, é corrupto, manda 5 empresas para a falência, põe na miséria centenas de famílias, confessa-se. Alguém casou, o casamento não funcionou, encontrou uma nova pessoa com quem pode estabelecer família. O que é que lhe acontece? Condenado para a vida.
Estáis a ver como estava, agora com a Maria Letícia, sobretudo o capítulo 8, já não é tanto assim, mas estáis a ver a dificuldade que isto está a causar na Igreja. Mesmo aqueles casais que estão a fazer aquele processo de discernimento, muitas vezes a maior dificuldade que encontram é na comunidade cristã da qual eles pertencem. Ou seja, penso que nós, Igreja, para reagir a algo que não está bem, vincamos de tal maneira e absolutizamos de tal maneira uma determinada concretização que acabamos por fazer igual àquilo que nós queríamos combater. Por isso, vamos abrir os nossos horizontes e vamos ver as coisas dentro do seu critério, do seu contexto, com os devidos critérios. Não há nada mais libertador nem mais planificador do ser humano do que uma relação estável e, digamos assim, definitiva para sempre. Com seus altos e baixos, mas que vai crescendo. Mas isto acontece como ao estilo cristão? Se nós formos capazes de pôr em prática aqueles princípios que São Paulo nos ensinava na sua leitura de hoje, revestidos de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa quanto ao outro. Ou seja, celebrar a fé cristã implica configurar as nossas relações, seja com quem for, de um determinado modo. E o modo é este: bondade, humildade, mansidão, paciência, misericórdia. E suportarmos uns aos outros, se alguém tiver razão de queixa, em qualquer circunstância. Por isso, viver bem a nossa opção por Cristo implica estabelecer laços de amizade, relações de familiaridade com aqueles que estão ao nosso lado, ao estilo, ou tal como São Paulo nos ensina, que configura um determinado estilo de crente. Isto depois vai desdobrar nas diversas vocações, nas diversas concretizações, inclusivamente na família, claro está. Inclusivamente na família, mas também na vida religiosa, na vida sacerdotal, no modo como nós nos relacionamos. Seja em que sítio for. Uma das coisas que a mim me faz alguma confusão, no sentido, o que é que nós andamos a fazer? É eu encontrar jovens, homens, mulheres, que viveram sempre no ambiente cristão, que até se comprometem, digamos assim, em serviços apostólicos, e na hora de constituir família, não querem celebrar o matrimónio. Não se quer compromissos. Como depois também não querem a opção pela vida sacerdotal, também não querem a opção pela vida religiosa. Ou seja, não se quer compromissos. Não se quer compromissos porquê? Será que nós temos dificuldade de nos comprometer porque o ambiente é muito rígido em relação às nossas dificuldades, às nossas falhas? Ou temos dificuldade de compreender porque nas outras relações que nós temos e no estilo de nos relacionarmos não há sentimentos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, mas sim o julgar, mas sim o catalogar a pessoa e de alguma forma ver se ela fez alguma coisa mal, e se fez alguma coisa mal fica rotulada para sempre. Este suportarmos uns aos outros acaba por não ter muita concretização das nossas comunidades cristãs. Por isso, hoje falamos da família, portanto a vocação ao matrimónio, mas também as outras vocações acabam por ter alguma dificuldade. A montante ainda está, a meu ver, a construção das nossas personalidades crentes. Na apresentação do Senhor, vemos que no final o evangelista diz: entretanto o menino crescia e tornava-se robusto, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ou seja, era alguém que crescia de forma saudável. E eu não sei se nós deixamos que as pessoas cresçam de forma saudável. Estamos muito preocupados, tornava-se robusto, ou seja, que a pessoa cresça bem fisicamente, que tenha uma saúde física boa, que tenha uma boa capacidade intelectual, ou seja, que seja robusto, que seja forte. Isto nós cultivamos muito. E crescer em sabedoria. Aprender a dar o verdadeiro valor, encontrar o verdadeiro significado para aquilo que acontece. Se não pensemos.
Os nossos sobrinhos, aqueles que os têm. Está no 10º, 11º, o que é que a gente lhe pede? Que tire boas notas para entrar num curso, num bom curso. E qual é o melhor curso? Qual é o melhor curso? É o que dá mais dinheiro. Estamos a ver? É o que dá mais dinheiro. Nós fazemos isto por uma razão de segurança. Nós queremos que a pessoa tenha uma vida confortável. Mas não sei se damos oportunidade à pessoa para que tenha uma vida bela. Nós queremos que a pessoa, que não lhe falte nada, nós fazemos isto por carinho, notem. Mas às vezes é um carinho que estraga. No sentido em que a pessoa não tem oportunidade, não é educada para encontrar o verdadeiro sabor e significado para as coisas. Para se encontrar na vida. Crescer em robustez, mas também em sabedoria. Ora, isto só acontece quando a graça de Deus opera e tece a nossa vida. Torna-se robusto, crescia em sabedoria, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. E a graça de Deus não chega até nós de modo mágico. Não há assim uns pozinhos de graça. Pum, já foste. Não há. A graça de Deus chega até nós através da comunidade, dos sacramentos e sacramentais. Mas a comunidade, os sacramentos e sacramentais significam de acordo com o tipo de relações que nós estabelecemos. E aqui estamos a dar uma coisa implica a outra. Daí que ao celebrarmos a Sagrada Família, vamos olhar para o modo como Jesus Cristo nos inspira a estabelecer relações uns com os outros. Cultivar essas relações, cultivar essa familiaridade que nos configura como irmãos em Cristo. E depois sim, a partir desta robustez, deste estilo de nos relacionarmos, vamos procurar que aqueles que optam por qualquer uma das vocações as vivam de forma mais intensa, mais verdadeira e mais profunda. Processemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ele suscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, por intercessão de Maria e José, peçamos a Deus que faça crescer em sabedoria e em graça os membros de todas as famílias deste mundo, dizendo com alegria: renovai, Senhor, todas as famílias. Renovai, Senhor, todas as famílias. Para que os avós sejam profetas de Jesus e, a exemplo de Ana e Simeão, falem dele aos seus netos e a toda a gente, oremos. Para que os pais consagrem ao Senhor os seus filhos
os seus lares e as suas vidas, como José e Maria, pais de Jesus, oremos. Para que as crianças pensem nos meninos abandonados, cheios de fome, maltratados e sem amor, e deem graças a Jesus pelos pais que têm, oremos. Para que todos os jovens namorados saibam amar-se e respeitar-se mutuamente e opor-se ao paganismo que os rodeia, oremos. Pelos que celebram o seu aniversário, Carmo Ferreira, Cândida Machado, Sandra Lopes e Lina Peixoto, oremos. Para que todos os cristãos da nossa comunidade paroquial pensem naqueles para quem o ano foi difícil e se empenhem em ações de entreajuda, oremos. Pai de bondade e de amor, fazei que nas famílias deste mundo os maridos amem as esposas e as esposas sejam o sol de cada lar e os filhos imitem Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.
deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, orando por eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nos santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram a vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Pai de misericórdia, que nos alimentais neste divino sacramento, dai-nos a graça de imitar continuamente os exemplos da Sagrada Família, para que depois das provações desta vida vivamos na sua companhia por toda a eternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco.